E eu gosto sempre de uma ideia que é do David Friedman, é o filho do Milton Friedman, economista da Escola de Chicago, que ele falava sobre um suposto jogo, é como se fosse uma ciranda, né? Todo mundo sentado assim numa roda e um político ele passa recolhendo por fora da roda uma moeda de cada um. E são 100 pessoas no jogo, então no final de uma volta ele recolheu 100 moedas, ele pega 50 moedas e sorteia para uma certa pessoa no jogo. E ele faz isso diversas vezes, toda vez pegando 100 moedas e distribuindo só 50, ficando com as outras 50. Ele vai fazendo isso várias rodadas, até que todo mundo perdeu 100 moedas e ganhou 50 em determinado momento. Só que a pessoa não faz essa conta e ela vai perdendo sempre aos pouquinhos enquanto ela ganha de uma vez. De modo que se for perguntar para a pessoa, você é a favor desse jogo? Provavelmente ela vai falar, olha, sou, né? Porque ela nem vê a perda, é só uma moeda por vez, enquanto quando ela ganha, são 50 de uma vez. É mais ou menos a população que paga imposto na comida, sem nem saber direito que paga, porque não vem transparente o quanto é o imposto. Ela acha que o preço é alto, que o dono do mercado é muquirana, tá me remarcando o preço. E aí quando ela ganha a ajuda pública, é um atendimento no SUS, ela fala, nossa, tem saúde pública. Ou consegue colocar o filho numa escola estadual, olha só, é a escola do estado, se não tivesse eu tava sem educação. Só que ela tá pagando por tudo isso. Então tem uma barreira educacional muito grande, exato. Então como é que a gente faz para competir com esse tipo de coisa? Porque afinal de contas, ela não vê o dinheiro dela saindo do bolso, ela não entende isso, mas vê muitas vezes o político que está lá dando 100 reais, apertando a mão dela, igual você falou de um presidente na câmera. Olhando para Apertando, ela, olhando né? no olho. Uhum. Né? E o cara, às vezes, muito carismático. É por isso que me deixa, às vezes eu fico um pouco até pessimista. Um pouco não, eu fico bem pessimista com o futuro, assim, pensando. É difícil quebrar isso, né? A gente tem, você deu um exemplo interessante do Bolsa Família. Nós, alguns anos atrás, fizemos um estudo do Eu não valor... sou contra o Bolsa Família, eu gosto de falar logo porque estudei isso na faculdade. Inclusive, eu acho o Bolsa Família um ótimo programa, porque ele, de fato, ajuda a gente muito pobre e custa muito pouco para o governo, né? Perto dessas outras coisas aí que a gente vê. Sim. Então, eu não sou contra, só Eu falei sobre gosto ele. também muito do Bolsa Família. Eu acho que é um programa que foi criado pelo Fernando Henrique com o nome Bolsa Escola, depois ampliado, unificado pelo Lula. Um programa de raízes até liberais. Milton Friedman falava lá atrás de uma renda mínima. Tem o Negative Tax Rate, que é um programa maravilhoso, um conceito de você ter alíquota de imposto negativa. Mas a gente fez um estudo interessante. Há uns anos atrás, o Bolsa Família estava na ordem de 30, 35 bi por ano. Então, você pegava 35 bi, você jogava na base da pirâmide, né, as pessoas mais humildes, mais sofridas do Brasil, e dava um apoio, e eu acho excelente. Agora, nós levantamos, fizemos um estudo dentro do ranking, qual é a carga tributária cobrada sobre a classe E, ou seja, quanto que o governo cobra dessas mesmas pessoas. Ou seja, E fizemos um estudo com base na carga tributária média, 40% da renda, tal, blá, 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 150 bi. Então, é o seguinte, o Brasil... Toma com uma mão. O Brasil Dá toma um pouquinho com a outra. R$5 das pessoas mais pobres, mais sofridas, quando a mãe vai lá comprar um absorvente para a filha e tem que pagar o dobro do preço do custo porque tem imposto, e o arroz, feijão, e o remédio, etc. Toma R$5 das pessoas mais pobres, humildes do Brasil, rouba metade disso, devolve R$1 e o pessoal, Bolsa Família, que legal. exatamente o que o Bruno Então nós falou, não né? estamos falando aqui de tirar o Bolsa Família, pelo amor de Deus, mas nós estamos falando de interromper esse assalto organizado. E quando a pessoa, mesmo as pessoas mais humildes, elas olham para a sua vida, você vai nas comunidades carentes. Eu tive a oportunidade de ser presidente de uma escola, que nós temos uma unidade em Paraisópolis. Então, visitei bastante a casa do pessoal, conheci. Os serviços do setor privado existem. Você vai na comunidade, na favela, você vai na comunidade carente, você tem lá TV, o pessoal tem Netflix, tem antena parabólica e geladeira em casa, etc. O que não funciona é o Estado. Então, nós estamos, de certa forma, mergulhados num sono profundo, através de décadas de ideologia. É outra discussão de onde vem isso, né? Porque a filosofia, as universidades, formando professores e treinando numa fantasia de que o Estado ele existe para nos dar serviços e que ele é uma força do bem. O Estado brasileiro, o Estado deveria oferecer isso. Mas, na verdade, o Estado trabalha para o Estado. O Estado brasileiro existe hoje, da forma como ele é hoje, ele existe, a gangue existe para atender a gangue, os interesses da gangue. É para isso que ele existe. Aí, como cortina de fumaça, ele tem lá o SUS, ele tem as escolas que estão na rabeira dos rankings mundiais. Quer dizer, a gente fracassa miseravelmente em praticamente todos os serviços do Estado, com algumas exceções honrosas, com uma parcela de funcionários públicos excelentes, guerreiros, heróis, mas a gente fracassa no geral. E aí tem essa cortina de fumaça toda, e no fundo a maior parte do recurso indo para esses grupinhos que a gente mencionou aqui, né? Os altos funcionários públicos, uma parcela da classe política, os donos de cartório, quem tem uma tetinha aqui, uma tetinha ali, e assim vai. Olha, eu falo que é tipo política do pão e circo mesmo, o Estado brasileiro.
né? Porque, e aí quer manter as pessoas no assistencialismo, não tem desenvolvimento. Quando eu vejo até o nome das secretarias, né, no plano aqui para o governo do Estado de São Paulo, estudando Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Cadê o desenvolvimento? Porque o bonito e o que o Estado gosta é da assistência. E é o povo, não, eu estou esperando aqui o meu seguro isso, seguro aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo. Olha o tanto de bolsa que está aparecendo agora e de auxílio adicional que está aparecendo agora porque está chegando as eleições. E aí mantém o povo na assistência, no paternalismo do papai Estado, né? E aí o desenvolvimento não dá. O Bolsa Família é um baita de um programa, mas a gente tem que comemorar quantas pessoas saem do Bolsa Família porque estão caminhando com as pernas próprias. Aprenderam, fizeram um curso agora aí, e aí estão caminhando, estão aprendendo a ganhar dinheiro e tocar suas coisas, foram capacitadas profissionalmente, e não ficar comemorando quantas pessoas entram, e sim quantas pessoas saem. Só que aí a gente pega uns deputados que vivem lá em Brasília, na Ilha da Fantasia, nunca pisaram numa comunidade em Paraisópolis, por exemplo, ou no Jardim Maria Luísa, lá onde mora o Japão, onde no Jardim Niterói, e vão votar o marco do saneamento, mas nunca pisaram num lugar onde não tem esgoto, onde as criancinhas morrem de dor de barriga porque não tem esgoto, porque pegam doenças básicas. 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, 35 milhões não têm acesso à água. E é um deputado que nunca viu essa realidade, onde enche o córrego e entra água pela janela e acaba com tudo da casa da pessoa, vota o marco legal de saneamento. Um deputado que nunca viu essa realidade, né, está lá em Brasília tomando as decisões do país. Por isso que aproximar do cidadão, né, e utilizar essas ferramentas, seja o podcast, seja as redes sociais, mas pisar lá, né, sujar o sapato lá e conhecer a realidade, desde o saneamento até a escola, até, por exemplo, da Dona Fran em Americanópolis, que eu fui esses dias, que não tem o papel passado da casa dela. O que é o papel passado? É o título de propriedade, gente. Né? Todo mundo às vezes tem escritura da sua casa, mas tem muita gente que não tem. E até poderia ter, porque não era de preservação ambiental nem de risco. E aquilo ali não tem dignidade, ela não existe, porque ela não abre conta no banco, ela não recebe carta, ela não toma empréstimo, ela não monta negócio. E ela merece ter mais dignidade. Você acha que o político quer aquilo? Não quer. Quer que ela continue dependendo do Estado. Então, enquanto a gente não botar gente que muda essa dinâmica para ter liberdade, né? Mais Brasil, menos Brasília, nós vamos continuar sem esperança, Bruno. Mas não perca a esperança, porque... Eu não perco a esperança, mas eu mantenho comprado em Bitcoin. Outro dia eu falei pro amigo, tem uma luz do fim do túnel. Aí ele falou assim, não é um trem vindo na outra direção. Eu falei, não, cara, não. Mas eu gostei muito desse exemplo. Então, para cada R$5 que tome impostos, devolve um através de um programa social. A carga tributária no consumo da classe E é de 150 bilhões contra 30 de Bolsa Família. Então, olha o nível de assalto. É aquele exemplo que eu dei, só que são 5 voltas. É, pior, Quando né? ela vai fazer um comprar uma sorteio. aspirina lá, ela não cai a ficha que ela comprou aspirina de R$10 e 5 foi imposto. Ela só enxerga aquele Bolsa Família que pingou. É muito perverso o sistema. Mas, assim, a vantagem... Nós temos hoje mais de 100 milhões de pessoas na internet no Brasil. Tem acesso, tá tudo aí de graça no YouTube, com trabalhos como esse. As pessoas estão ficando mais espertas.